Graça e a paz, queridos. Boa noite. Vamos juntos celebrarmos o Deus que está vivo em nosso meio. Amém? Aleluia! Celebra ao Senhor com toda alegria em sua casa. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. Perdido em tua liberdade, este mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Oh, oh, oh. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Diga! Perdido em tua liberdade. Oh, oh, oh. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Diga! O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Aleluia, vivo ele está. Celebramos Deus. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença.
Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero Te adoramos, Jesus. Te entregamos, Deus. Diga! Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, Confio em ti. quero ir Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me. Diga isso ao Senhor. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa, ecoa em meu ser, Senhor. Tua voz ecoa em nosso ser, Jesus. Nós te adoramos, te exaltamos, entregamos a nossa vida a ti, Senhor.
O Senhor é tudo que temos, tudo que somos, Senhor. Nós entregamos a nossa adoração a Ti, Jesus, pois não há outro nome maior do que o Teu nome, Jesus. Não há outro igual a Ti, não há nada que se compara ao Teu poder, ao Teu santo nome, Jesus. Tu és tudo. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, que reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, é tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro nome igual o Teu, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Oh, Te exaltamos, Jesus. Não há outro como Tu. Declare para Ele: soberano e fiel. Não há outro como Tu, que reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, é tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Levante as suas mãos e adore. Não há outro igual a Ti, Senhor. És o alfa e o ômega, Jesus. Oh, Senhor. Alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo, se Ele é tudo pra você, declare isso mais alto que você puder. Tu és o alfa e o
mim. Tudo, tudo, tudo. Tu és o Alfa e o Ômega, início e o fim. Tudo, 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 tudo. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar, és o ar. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Papai, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te adoramos. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Graça e paz, queridos. Eu queria ler um texto aqui da palavra de Deus, mas antes de ler esse texto, eu queria dizer que nos nossos dias muitas pessoas estão vivendo a possibilidade das coisas, enquanto o nosso Deus tem promessas para elas. Entre a possibilidade e a promessa, qual o caminho que nós temos seguido, sendo conduzidos pelo nosso próprio conhecimento? A qual caminho o conhecimento que nós temos nos leva? A palavra de Deus, ela é repleta de princípios, que é promessa, como tem lá em Malaquias, capítulo 3, no verso 10, a respeito do dízimo. Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Isso é um princípio. E aí vem a promessa. E aí você pode fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal. E aí continua, que dela advém a maior abastança. Isso é promessa, queridos. Mas muita gente olha essa promessa, mas está vivendo possibilidade. O mundo hoje prega possibilidade, promessa. Olha, se você for generoso, igual lá está escrito em Provérbios capítulo 11, verso 25, se você for generoso, você vai prosperar. Uma ação que leva eu a participar de uma promessa. E aí, queridos, quando nós vamos no texto que está aqui em 2 Pedro capítulo 1, no verso 4, olha só o que a palavra de Deus diz: pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participante da natureza divina. Se eu cumpro o princípio, eu vivo a promessa e participo da natureza divina. E aí a Bíblia continua falando, e aí eu escapo da corrupção e da concupiscência que está no mundo. Tudo que é gerado pela concupiscência, pela corrupção, eu escapo disso. Por quê? Porque eu vivo na natureza divina. E a Bíblia de Deus continua, a palavra de Deus continua nos falando, no verso 8, no capítulo 1 aí, de 2 Pedro. Porque se em vós abundarem estas coisas, elas não vos deixareis ociosos nem infrutíferos, por causa do pleno conhecimento do vosso Senhor Jesus. Então, se em mim eu vivo esse princípio, porque eu vivo promessa, então eu não vou ficar ansioso, não vou ficar ocioso, não vou ficar infrutífero. É a Bíblia que está dizendo. E no verso 9 ele fecha: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, e vê somente o que está perto. Queridos, a palavra de Deus quer nos direcionar esses dias, para que nós abramos a nossa visão, não fiquemos vivendo esse momento, mas olhemos para a palavra de Deus, um Deus que não nos
trouxe um talvez, um será. Não, esse Deus, Ele nos trouxe promessa. E essa promessa se cumprirá, porque a palavra de Deus diz: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu queria orar com você agora. Você pode fazer sua contribuição através do nosso canal, da nossa conta, por transferência, TED, DOC. Ou então você pode também falar com um dos nossos pastores, que nós vamos até você para facilitar ao máximo, para que você seja generoso, para que você cumpra o princípio e Deus te abençoe abundantemente. Queria orar com você. Coloca a mão no teu coração. Deus, é o nome de Jesus. Deus, nós cremos que a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra transforma, ela livra a gente do ocioso que às vezes nós parecemos estar. Ela livra a gente do campo, ó Deus, onde muitas coisas acontecem, tudo fora do nosso controle. A Tua palavra é fiel. Pai, eu oro por cada pessoa agora. Eu declaro sobre a vida de cada um que tem vivido esses princípios tão poderosos, a bênção do Senhor, os celeiros dos celeiros cheios, a bênção do Senhor transformando cada uma de suas vidas. Eu creio nisso. Deus, enche essa pessoa de fé, de intensidade, e cremos, ó Deus, piamente, que o Senhor fará coisas abundantes na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, quero só dar um aviso aqui. O pastor Gilberto vai trazer uma palavra poderosa para você. Ele já vai estar chegando aqui, mas eu queria te dar um aviso. Olha, no próximo domingo, é o nosso domingo de ceia, nós vamos organizar, vai estar aí nas nossas redes sociais. Nós vamos organizar para que essa ceia chegue até você, para que a gente possa no próximo domingo, no nosso culto, de uma nossa transmissão, fazer esse momento tão precioso de aliança com Deus, amém? Então fique atento, nós vamos fazer chegar até você a ceia e vai ser poderoso, amém? Pastor Gilberto, vamos, abre o teu coração, querido, abra o teu coração, Deus vai falar com você poderosamente. Vamos orar juntos, para que Deus abra o nosso coração, porque eu tenho certeza que Deus já falou abundantemente com esse grande homem de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, cremos, ó Deus, que o Senhor vai falar aos nossos corações de forma poderosa. Por isso abrimos a nossa mente e damos lugar ao Teu Espírito. Papai, fale conosco agora, no nome de Jesus. A graça e paz, igreja, amém. Como é bom, né, estar na presença do Senhor. Que louvor abençoado, que louvor tremendo, que louvor poderoso. A presença de Deus é real neste lugar, meu irmão, amém? Diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E deixa eu te dizer então, você é filho, filha de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a unção que vem dos céus. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque Ele está contigo, amém? Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra nesta noite, uma palavra que Deus já vem ministrando no meu coração já há alguns dias, e louvo a Deus por esta oportunidade da qual Ele nos dá, porque o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias a respeito das famílias. Quantas e quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas e quantas famílias, estão perdendo propósitos? Quantas e quantas famílias, elas estão perdendo os princípios, os valores? Quantas famílias estão indo por um caminho de perdição, estão indo por um caminho tortuoso? E Deus falou ao meu coração que nós precisamos nos levantar e lutar pela nossa família. O tema desta palavra é: lute
pela sua família. E eu quero ler com você aqui no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, versículos 13 e 14. Livro de Neemias, capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim, está aqui, né? Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e poderoso Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Eu quero frisar essa última parte desse versículo 14, quando Neemias declara isso: e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. O que Deus quer falar ao meu e ao seu coração hoje é justamente isso: que nós precisamos nos posicionar para lutar pela nossa casa, pela nossa família. A família, ela é uma instituição de Deus. Foi Deus que idealizou a família. Ele criou Adão lá no Éden, e da costela de Adão ele fez uma linda mulher, né? A Eva, e deu a Adão. E aí Deus constituiu a família, veio os filhos, e assim foi feita a família. Então Deus é o idealizador da família, e Deus fez família com propósito. Quando fez Adão e Eva, Deus disse para Adão: Adão, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E o propósito de Deus para nós nesses dias também não é diferente. De nós crescer como família, de nós se multiplicar, de nós realmente estar debaixo do propósito de Deus. O propósito de Deus é que você desfrute do melhor desta terra, é que a sua família, é que a sua casa viva, experimente o melhor que tem nesta terra. Que a sua família tenha paz, que a sua família tenha alegria, que a sua família tenha harmonia, tenha felicidade, tenha grandes realizações, grandes conquistas. Deus tem um projeto maravilhoso e poderoso para você, amém? Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em toda a história nós vemos as pelejas, nós vemos as guerras, nós vemos as batalhas. E não é diferente nos dias de hoje, porque Satanás, ele tem se levantado contra o projeto de Deus, que é as famílias. E isso inclui a minha e a sua família, porque o diabo todos os dias ele está arquitetando, ele está maquinando algo para trazer a ruína, para trazer, sabe, a ruína da sua família, da sua casa. Satanás, ele quer colocar os filhos contra os pais, ele quer colocar os pais contra os filhos. E infelizmente temos visto isto acontecendo em uma escala muito grande. Esses dias atrás mesmo estávamos vendo uma reportagem onde o filho matou o pai. E recentemente vimos nos noticiários também a mãe que matou a filha. Olha só como é grave a situação, como as famílias estão sendo, sabe, atacadas por uma força maligna.
Satanás, ele vem causando brigas e separações entre os casais. Vem causando, sabe, a ruína nos relacionamentos familiares, entre irmãos, entre pais e filhos, como falei. O inimigo, ele vem para instalar o medo, ele vem para instalar o pânico, o desespero, a tristeza, a angústia, a aflição nas famílias. Satanás, ele vem para distorcer os valores de Deus colocado nas famílias. Ei, mas é tempo de nós, sabe, nos levantarmos para guerrear, para lutar por uma causa muito nobre, que é a nossa família. Então o que nós queremos compartilhar hoje é sobre isso, sobre alguns pontos importantes para que você possa lutar, não apenas lutar, mas também vencer a favor de sua família. Diga: eu vou lutar, mas também vou vencer todas as guerras com a minha família. Amém? Em 1 Samuel, quero ler um texto. 1 Samuel capítulo 30, lá no versículo de 1 a 6, nós vemos a história de Davi com algumas famílias. A Bíblia fala aqui que Davi, ele estava em um tempo de guerra, juntamente com os seus homens. Eram 600 homens de guerra com Davi, e eles deixaram suas famílias ali na cidade de Ziclag. Olha só esse texto, vamos ler aqui. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha só essa história, você consegue imaginar ela? Davi estava fora da cidade com o seu exército, com os seus 600 homens, e veio os amalequitas e invadiram ali as terras do sul, e invadiram a terra de Ziclag. E lá na terra de Ziclag eles levaram cativos as mulheres, os filhos, levaram tudo. Mas a Bíblia diz que eles não mataram ninguém, mas eles levaram cativos. E aí quando Davi chega com os seus homens ali, e que eles se deparam com a cidade totalmente destruída, em fogo, em ruínas, bate um desespero, bate uma tristeza, bate uma angústia em saber que as suas famílias foram levadas. Havia um problema aqui. O inimigo tirou do que era mais precioso deles. Sabe, querido, deixa eu te falar algo. Talvez dentro da sua casa, os vícios, as drogas, o mau caminho tem tirado
pessoas da sua casa, entes queridos da sua família, e que estão em um mundo de perdição, presos, cativos por esse inimigo. Mas você vai entender que pelo projeto de Deus, pelo propósito de Deus na sua vida, isso pode ser mudado. Porque aqui nós vemos uma história real e que foi mudada, porque Deus interviu, mas também que houve um posicionamento, que houve uma condição. Aqui Ziklag foi saqueada. No versículo 4 diz que aqueles homens choraram. Versículo 4 diz que eles choraram até perder as suas forças. A angústia era tão grande, a tristeza era tão grande. Eles queriam apedrejar Davi. E aqui eu quero colocar o primeiro ponto para que nós possamos lutar pelas nossas famílias. O primeiro ponto é: ame a sua família. O choro daqueles homens revela o quanto eles amavam as suas famílias. Porque se eles não amassem as suas famílias, eles não iam lamentar, eles não iam chorar, eles não iam dar importância. Mas porque eles amavam as suas famílias, o choro, o desespero veio sobre eles. Ei, deixa eu te perguntar aqui: você já chorou pela sua família, pela sua casa? Você ama de verdade a sua família, ao ponto de se compadecer por ela, ao ponto de fazer qualquer coisa para poder recuperar, para poder, ter a sua família ali próxima a você, restaurada, curada, abençoada? Não permita que o amor esfrie na sua casa. Não deixe que o inimigo tire o amor que há entre a sua família. É importante você amar cada pessoa da sua casa. Ame o seu pai, ame a sua mãe, ame o seu irmão, ame o seu esposo, a sua esposa, ame os seus filhos, ame os seus parentes, enfim, ame cada um deles. Não permita que o amor esfrie entre você. Então esse foi o primeiro ponto. E aqui nós vemos Davi, ele sendo então pressionado, porque os homens, aqui diz que os homens queriam apedrejar Davi, como se Davi tivesse culpa, porque Davi convocou os seus 600 homens e eles saíram para a guerra. E quando eles voltam, as famílias já não estão mais lá. Então, de uma certa forma, eles queriam culpar Davi. E o que Davi faz? Davi, ele recorre a Deus. Davi servia o Deus Todo-Poderoso, e foi a ele que Davi recorreu. Aqui na última parte do versículo 6 diz: Davi se fortaleceu aonde? No Senhor, o seu Deus. E esse é o segundo ponto que eu quero falar para você. Vá para a presença de Deus. Precisamos ir. E como se faz isso? Através da oração. Quando você se coloca na brecha para a oração, e você vai falar com Deus, esse é o momento de você pedir direção de Deus. Esse é o momento, de você pedir para que Deus fortaleça a sua vida. Foi isso que Davi fez. Davi foi buscar a direção de Deus. Davi foi buscar o fortalecimento em Deus. É muito importante isso, querido. Buscar a presença de Deus, orar a Deus.
porque só assim você vai ter a força que vem do alto, a força que vem de Deus, a força que você precisa, querido, a força que você precisa, minha irmã, ela vem do alto, ela vem de Deus. Então, ore, fale com o Senhor. Olha aqui no versículo 8 que diz a palavra do Senhor: então consultou Davi o Senhor, ou seja, Davi foi falar com Deus, foi pedir direção de Deus, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Eu alcançá-lo-ei? E lhe disse Deus: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Olha só, Davi realmente, ele teve resposta de Deus. Queridos, você não vai ficar sem resposta de oração, você não vai ficar sem uma direção de Deus. E Davi então agora, com essa direção de Deus, ele se levanta e diz: eu vou para a batalha. E aqui é o ponto chave, ele se levanta para ir para a batalha. Olha só o versículo 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados sobre o camelo fugiram. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas a história diz que Davi reuniu então os homens e disse: nós vamos persegui-los, nós vamos atrás. E eles foram. E aqui fala que eles conseguiram alcançar o inimigo. Então nesta noite eu quero falar para você: o dia para você se levantar e lutar pela sua família se chama hoje, agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Quem dera se pudesse ser ontem, mas como ontem já não tem como voltar atrás, é hoje. Agora é o momento de você se posicionar em Deus e se levantar e ir para a batalha e pelejar realmente pela sua família, por uma causa nobre. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. Eu quero ler com você esse texto aí, Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos aonde? No Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Escute, o seu inimigo não é as pessoas, o seu inimigo ou os seus inimigos são seres espirituais da maldade. É Satanás e seus demônios que é os seus inimigos. É por isso que a Bíblia fala para nós nos fortalecermos no Senhor e entender que nós estamos numa batalha espiritual. Não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra os seres espirituais da maldade. E se são seres espirituais, nós devemos usar o que então? Armas espirituais. Eu quero falar rapidamente nesta noite de 4 armas espirituais poderosíssimas que vão realmente fazer com que você chegue à vitória, fazer com que você conquiste a vitória, que você realmente possa resgatar a sua família, que você possa resgatar as pessoas que foram cativas, levadas cativas por este mundo, em nome do Senhor Jesus. E a primeira arma que eu quero falar nesta noite é sobre a oração intercessória. Eu falei um pouco de oração lá quando Davi vai para a presença de Deus,
Mas quando Davi vai para a presença de Deus, ele vai buscar direção, ele vai buscar fortalecimento. Mas a oração intercessória, ela é uma arma poderosa. Porque quando oramos intercedendo, os céus se movimentam. Deus ordena anjos. Sabe, há uma resistência no mundo espiritual, mas Deus está guerreando lá nos céus. Deus está guerreando, sabe, nos ares celestiais. Quando uma pessoa se coloca a interceder por alguém, os céus realmente ficam em movimento. A Bíblia diz que Josué, quando o povo estava em guerra, lá no Josué capítulo 10, versículo 12 e 13, a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou e a lua se deteve. A ousadia de Josué em orar e o sol parar foi tremenda. Deus ouviu a oração, os céus, sabe, se movimentou a favor do povo de Israel naqueles dias, naquele tempo. Da mesma forma, Elias, quando veio o inimigo, Elias orou e o que aconteceu? O fogo desceu do céu e consumiu ali os inimigos. Daniel, quando foi orar também, a Bíblia diz que houve guerra nos céus. Ou seja, os céus estavam em movimento porque um homem se colocou em oração. Deixa eu te falar, quando alguém se coloca em oração, os céus se movimentam. Por isso que a oração intercessória ela é muito poderosa. Poderíamos citar outros exemplos, mas eu quero te dizer algo para você. Seja você o atalaia, seja você o guerreiro, seja você o soldado que vai se posicionar, sabe, a lutar por alguém, para que ela seja restaurada. Essa oração intercessória, ela é poderosa. A segunda arma que eu quero falar para você é sobre o jejum. O jejum também é uma arma poderosíssima no mundo espiritual. O jejum, querido, a prática do jejum, ela nos dá uma percepção maior, ela nos dá uma sensibilidade maior no mundo espiritual, aonde você vai ter percepção, você vai discernir os espíritos, aonde você vai entender onde é que o inimigo está atacando mais. Então o jejum é importantíssimo. O jejum, ele quebranta a nossa carne e fortalece o nosso espírito com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você fez um jejum em prol da sua casa, em prol da sua família? É importante você se levantar, é importante você pagar esse preço de jejum, de oração pela sua família. Ouvindo a história da minha sogra, eu não conhecia ela na época, mas a história é que ela se converteu primeiro na família. E através da oração, através do jejum ali, orando pela sua casa, sua família, os filhos, aceitaram Jesus também, ainda pequenos. E por fim, já era a mãe e os filhos orando para que o pai também convertesse. O pai que estava preso nos vícios. E através da oração e do jejum, ele também foi liberto, foi salvo, foi transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. E o meu sogro se tornou um pastor, um grande homem de Deus, admirado, respeitado, porque pessoas da sua própria casa se colocaram a orar e a jejuar por uma vida. É tão importante isso, é tão poderoso isso. Eu também me lembro que a minha mãe, ela orava e eu juntamente com ela, nós orávamos e jejuávamos para que o meu pai fosse liberto também dos vícios e tivesse um encontro com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, passaram-se 15 anos
E um belo domingo, um domingo à noite, eu recebo uma ligação. Era minha mãe. E ela estava chorando ao telefone. Eu fiquei preocupado. Mas o que foi? O que aconteceu? Ela: não, eu estou chorando aqui, é de alegria. Sabe o que aconteceu? Seu pai foi para a igreja hoje. E eu fiquei alegre, né? Ele foi para a igreja. Mas ela: não, ele não só foi para a igreja, como ele aceitou Jesus. Aleluia! E se tornou um grande homem de Deus. Foi liberto dos vícios. Realmente Deus fez uma grande obra, porque nós nos colocamos na brecha em orar e jejuar, em usar essas armas em favor da transformação, da libertação de uma vida. Passou-se um tempo, mas Deus fez a obra. Eu quero dizer para você, meu irmão, não pare de orar, não pare de jejuar por esta vida, por este filho, por esta filha, por este homem, por esta mulher que tanto precisa, sabe, ser liberto, ser, sabe, alcançado por Deus. Deus quer usar você para isso. A terceira arma que eu quero falar para você hoje é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, no versículo 17, a Bíblia também diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como a espada do Espírito. Ela é a espada que nós usamos, sabe, para dissipar as trevas. Jesus, quando ele foi tentado ali pelo diabo, Mateus capítulo 4, depois que Jesus passou um período de 40 dias jejuando, o diabo apareceu para tentar Jesus. E aí a primeira tentação do diabo para Jesus foi a seguinte: ele fala para Jesus: olha, Jesus, se você realmente é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, para que se alimente. E Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás, ele pega, vai com Jesus para um alto lugar, muito alto, e fala: Jesus, pule daqui, salte daqui, porque a palavra diz que Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar, para te segurar, para te proteger. Mas Jesus disse também: olha, Satanás, está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus estava usando a arma poderosa, que é a palavra de Deus. Satanás, ele não se conteve, e eles foram para um lugar ainda muito alto. E lá chegando, Satanás mostrou todos os reinos para Jesus e disse: olha, tudo isso aí eu vou te dar, se prostrado me adorares. Jesus fala: Satanás, está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás e prestarás culto. Querido, a palavra de Deus é poderosa, ela dissipa as trevas, e é importante usar a palavra de Deus. É importante declarar a palavra de Deus dia a dia. Você pode declarar a palavra de Deus todos os dias. E eu digo isso para você declarar na sua casa, na sua família, seja em qualquer circunstância, seja em qualquer área, declare a palavra de Deus. Eu sempre declarei a palavra de Deus na vida dos meus filhos, principalmente quando eles estavam enfermos, quando eram bem novinhos, vinham as enfermidades, eu pegava eles no colo e orava, e repreendia a enfermidade, e usava a palavra de Deus, falava: Deus, a tua palavra diz que o Senhor já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e eu declarava a palavra de Deus, e eles ficavam curados.
Meus filhos nunca ficaram internados. Nunca. O que, pastor? Nunca ficou internado? Nunca ficou internado. Porque Deus sempre cuidou e sempre declaramos a palavra de Deus na vida deles. Hoje já estão aí, né? 19 anos, 15 anos, já estão homens, né? Nunca precisou ficar internado. Louvado seja Deus por isso, amém? Aleluia. Um exemplo de você declarar a palavra de Deus, eu quero citar aqui, pegar o versículo aí de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Olha só esse versículo tão poderoso de Isaías, capítulo 54, versículo 13, para você declarar algo que eu e minha esposa sempre declaramos. Primeiro eu vou ler como que está escrito aqui, e vou te ensinar a você declarar isso na sua casa. Olha só: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. E aqui eu coloco o nome dos meus filhos, e fica dessa forma, olha só: e os meus filhos, Lemuel e Rafael, serão ensinados do Senhor, e a paz do Lemuel e do Rafael será abundante. E assim nós declaramos a palavra de Deus, que é viva e que é poderosa para dissipar todo o mal. Então, essa é a terceira arma, a palavra de Deus. Use a palavra de Deus, sabe, em todo momento, em toda circunstância. Quarta e última arma que eu quero compartilhar aqui nesse ponto é o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Olha só o que diz no último livro da Bíblia: e eles o venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue de Jesus, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, há poder no sangue de Jesus para vencer todo o mal. Há poder no sangue de Jesus para te guardar, para te proteger. O sangue de Jesus, sabe, ele nos purifica de todo pecado, ele nos lava, ele nos transforma. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é poderoso. Quando Jesus, ele morreu ali na cruz, e o sangue de Jesus tocou ao chão, a Bíblia diz que houve um tremor muito grande quando Jesus morreu. E por causa do sangue de Jesus, muitos que haviam sido mortos, eles foram vistos andando pelas ruas. Ou seja, o sangue de Jesus é poderoso até para ressuscitar os mortos. O sangue de Jesus é poderoso. Então, aplique o sangue, use o sangue de Jesus sobre a vida das pessoas. E eu quero frisar bem isso, que o sangue de Jesus Cristo é para pessoas, não é para coisas, não é para objetos. Eu não aplico o sangue de Jesus sobre o meu carro, eu não aplico o sangue de Jesus, sabe, sobre os meus bens. O sangue de Jesus não foi derramado por isso. O sangue de Jesus foi derramado por vidas. Então aplique o sangue de Jesus corretamente. Cubra as vidas de cada um com o sangue de Jesus. E há poder no sangue do Senhor Jesus. Minha mãe, ela sempre orou pelos filhos. E houve um tempo na minha juventude em que eu estava realmente afastado dos caminhos do Senhor. Mas a minha mãe, ela sempre orava por mim. Eu estava descendo uma rua, isso já era de madrugada, uma rua um pouco escura, e na minha frente, assim, uns 200 metros, e uma outra pessoa na minha frente. E mais embaixo estava ali
eu diria que eram os marginais, porque eles estavam assaltando as pessoas que passavam ali. E aquele rapaz que foi na minha frente, eles assaltaram ele, tomaram as coisas dele. E eu não tive como recuar. Simplesmente eu clamei o sangue de Jesus e lembrei que a minha mãe orava por mim. E fui. Querido, foi algo sobrenatural, porque quando eu passei por aquelas pessoas que estavam mal intencionadas, eu passei por eles assim, e ninguém olhou para mim. Era como se eu fosse invisível, é como se não tivesse ninguém passando entre eles. E eu passei e eles não mexeram comigo, e eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus. E aí você sabe, depois disso, né? Aí você converte mesmo, né? Você volta mesmo para os caminhos do Senhor. Mas é importante saber que o sangue de Jesus protege, que o sangue de Jesus nos guarda. Quantos e quantos testemunhos nós já temos ouvidos por aí, de filhos que foram, livrados, da sombra da morte, porque tinha alguém orando, tinha alguém intercedendo por ele. É tempo, meu irmão, é tempo, minha irmã, de nos levantarmos para guerrear, para lutar em favor das nossas famílias. E eu quero te convidar hoje a fazer isso, para que você possa se posicionar. Davi e os seus homens, eles lutaram e venceram. Olha só o versículo 18 e 19, lá de 1 Samuel capítulo 30. Eu quero finalizar lendo esses dois versículos aqui. 1 Samuel 30, versos 18 e 19. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aleluia! Deus deu a vitória a Davi e os seus homens, porque eles lutaram pelas suas famílias. É tempo de nos levantar e lutar mesmo pelas nossas famílias. E a nossa luta maior, ela é espiritual. Então, meu querido, se posicione hoje para lutar pela sua família. Eu não sei, talvez você é o único cristão da sua casa. Talvez você é aquele filho que o seu pai e a sua mãe ainda não servem ao Senhor. Você precisa lutar por eles, usando essas armas espirituais. Lute pelo seu pai, lute pela sua mãe, lute pelos seus irmãos. Talvez você é a esposa, a mulher da casa, a única que serve o Senhor. Então você, mulher, lute pela sua família. Levante-se, ore, jejue, use a palavra, aplique o sangue de Jesus, que as coisas vão mudar, que esse homem vai converter, que esse filho vai ser liberto. Use as armas espirituais. Talvez você, marido, é o único cristão da sua casa. Então você precisa lutar pela sua esposa, pelos seus filhos. Lute. Mas talvez todos da sua casa são cristãos, aleluia, glória a Deus. Mas mesmo assim todos precisam estar sempre lutando, guerreando, porque o inimigo, ele também não para. Ele está todo o tempo arquitetando, armando uma cilada aqui, outra ali, para tentar destruir a família. É tempo, meu irmão, minha irmã, de você se posicionar mesmo em Deus e dizer: Deus, eu posso todas as coisas no Senhor. Ame a sua família, chore pela sua família, vá para a presença de Deus, vá pedir uma direção de Deus,
vai se fortalecer em Deus. E coloque isso em prática, uma vida de oração, uma vida de jejum. Comece a declarar a palavra de Deus todos os dias. E em suas orações, aplique o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus guarda, o sangue de Jesus protege. Amém? Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu peito e fechar os teus olhos. Eu quero orar por você agora. Deus, eu quero colocar este homem, esta mulher, este filho, esta criança, agora na tua presença. Que o Senhor possa vir de encontro a ele agora, a ela nesse momento. Que o teu Espírito Santo fortaleça. Que o teu Espírito Santo possa dar ânimo e esperança para que a sua família seja transformada, para que a sua família seja guardada, protegida. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, jogue por terra agora toda ação maligna, joga por terra agora toda seta de Satanás, joga por terra agora tudo que o inimigo intentou contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Eu quero declarar a paz nesta casa, eu quero declarar hoje a alegria, a harmonia do Senhor, que o Senhor reine nesta casa, que esta casa seja um lar de paz, que esta casa seja um referencial para outras famílias. Meu Deus, fortaleça esse homem, esta mulher, na unção do teu Espírito. Pai, eu quero declarar vitoriosos, eu quero declarar cheios da tua presença, cheios da tua graça, cheios da tua unção. Aleluia. Você pode abrir as suas mãos e receber agora, porque Deus quer te entregar algo. Deus quer colocar em tuas mãos algo que vai realmente te fortalecer. Abra sua mão e receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, entrega agora. Entrega, Senhor, em nossas mãos, oh Deus, a unção, o poder que vem do alto. E eu quero declarar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que somos mais do que vitoriosos, que o inimigo não tem poder contra as nossas vidas, porque somos ungidos pelo Senhor. Meu Deus, enche este coração de amor. Ame mesmo, Senhor, que esta pessoa possa amar verdadeiramente a sua família, porque o Senhor nos amou primeiro, e nós queremos declarar isso em forma de uma canção, meu Deus. Oh, aleluia. Adore o Senhor, meu irmão. Adore o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Fale com Deus. Tu tens Adore o sido Senhor. tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito. Ele te amou primeiro. Então ame a sua casa. Aleluia, abençoada, uma semana cheia da graça, cheia da vida.